Mais um videozão do Lázaro aqui para a gente dar uma analisada. Dessa vez, um corte do podcast dele. Ele conversando com o Cacá Diniz, um dos maiores empresários do segmento de entretenimento do país. Ele é um dos sócios da Non-Stop. Se você não conhece, é uma das agências mais importantes do país em questão de celebridades. Faz gestão de carreira de vários artistas, vários influencers. E eles são literalmente enormes. Então, se tem alguém para falar sobre fama, sobre a vida de alguém famoso, é esse cara aqui. Então vamos aqui direto pro vídeo, ver o que que o Cacá Diniz e o que o nosso grande Lázaro, o padrinho dos negócios, tem para falar pra gente. 15 mesmo. E aí foi quando ela disse assim: alguém vai ter que abrir mão. E aí eu disse assim: cara, eu vou abrir mão aqui porque a sua carreira tá crescendo, vamos construir isso aí. Fomos para Goiânia. E aí eu abri mão dos meus negócios. Então chegou um momento, o que eu tinha construído e juntado durou um ano. Uhum. E esse durar um ano, eu não tinha contado para ela o que estava acontecendo. Eu fechei um negócio, depois fechei outro, perdi meu cargo. Então tudo que eu tinha arruinou, desmoronou. Chegou em 2016, setembro de 2016, cara, um ano depois, eu cheguei pra ela e disse assim, ó, Aí recalculou a rota. recalculei minha rota. Esse livro fala muito disso. E Ah, e para quem não sabe também, ele é o marido da Simone, da cantora Simone Mendes, né, que fazia dupla com a Simária, que era Simone e Simária, e agora elas se separaram, né, e tá ela sozinha. Ele que é o esposo dela, e se eu não me engano, ele também é o empresário dela, no caso a Non Stop, né? aí eu disse assim, ó, a partir de agora, eu tô quebrado, eu não tenho nada, eu preciso reconstruir minha vida. Aí ela falou assim pra mim, lembra que a gente falou que um sobe e puxa o outro? Conta comigo. E aí ela pegou, eu comecei a fazer a logística de show delas, cara. Olha que doido. Eu pegava um papel, uma caneta, eu via que era um problema que elas tinham. Elas achavam muito ruim não saber a hora que saía de casa, quanto tempo era até o aeroporto, quanto tempo de voo até a cidade, chegando lá, quantos quilômetros era até o hotel. Elas sempre tinham alguma surpresa. Então elas achavam que era meia hora de voo e tinha 2 horas, porque a logística era mal feita. Eu comecei a fazer isso gratuitamente. 2 meses depois, elas me chamaram, me deram um emprego. Ganhava R$ 1.500, carteira assinada. E aí, 5 meses depois, 6 meses depois, eu tava ganhando R$ 2.500. Um ano depois eu ganhava R$ 5.000, comecei a fazer a gestão delas também junto lá. Já trabalhava na estrada também com elas. 2 anos depois eu estava abrindo minha primeira agência e vendendo show. Então, 2 anos depois foi quando eu abri a Resenhando. Eu descobri o Carlinhos Maia, ali no comecinho. Simone assistia muito ele, era fãzaça dele, assistia o conteúdo dele de madrugada, cara. Simone acordava para Você fazer. cuida dele até hoje? Hoje não, hoje mais não. Mas é o irmãozão da vida. E aí ela assistiu o Carlinhos e me acordava de madrugada. Eu tinha que ir pro escritório no outro dia, de manhã. E eu ficava puto. E ela, amor, assiste esse cara que tu vai gostar do conteúdo dele. Eu disse, eu não vou, o cara me acorda todo dia, 4 horas da manhã, você assistindo ele, como é que eu vou assistir ele? E aí eu peguei um abuso do Carlinhos, ó que doido. Um mês depois eu me rendi a assistir o conteúdo dele. Eu disse assim, cara, eu particularmente não é o conteúdo que me agrada. Mas se ele tem 20 milhões de pessoas no Facebook, porque no Facebook ele era gigante. Ele tinha 200 e poucos mil seguidores no Instagram, mas no Facebook ele tinha já 20 milhões. Eu disse assim: tem alguma coisa aqui. Eu disse assim: manda uma mensagem para ele para saber se ele topa bater um papo comigo. A gente falou, eu me juntei com outros 2 sócios e a gente construiu a carreira dele. E aí depois eu montei a Resenhando, que veio aí Tiro Lipa, Carlinhos Maia, GK e vários outros influenciadores, Rafael Cunha, Ney Lima, Lucas Albert e outros que a gente foi crescendo, Rodrigo Como é que é Teaser. esse trabalho? Porque eu vou te contar uma coisa assim. Eu escutei de vários caras, eu não vou citar nome, mas é gente muito famosa que fez lançamento digital e tal, que Uhum. ele falou assim, ó, no passado, Lázaro, até poucos anos, até a pandemia, se o cara articulasse 3 frases e fosse engraçado, ele tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, Uhum. só que isso acabou. Você pega nego que tem conteúdo foda pra cacete, você gasta um dinheiro do cacete e o cara não vai. Aí você pega o cara que fala meia dúzia de bobagem e o cara vai. Como é que é isso? Como que é você fazer a carreira de um cara é óbvio que ele já me falou que a base é o digital, o cara vai crescer. Mas ele faz uma série de outras coisas para contribuir para o Sim. sucesso do cara. Sucesso não é só aparecer na tela, Não, é o não que é só acontece por aparecer, é os trás. É bastidores. os O bastidores. palco mostra o talento, mas é nos Como é que é bastidores. isso? Isso mudou também? Porque o Marcos Paulo teve aqui e falou, mudou, irmão. Totalmente. Esquece. Se o cara tá achando que ele vai gastar R$ 500 mil no Instagram e ele vai hypar e vai viver Não vai, daquilo, não vai. não vai. Cara, Entendeu? a internet, ela democratizou o acesso ao conteúdo, certo? Quando a gente fala sobre artista, eu vou usar as palavras do Jorge Mateus. Ele diz assim: Uhum. nem todo mundo que sobe num palco é um artista. Ele se denomina artista, mas ele não é um artista. Porque depende muito do comportamento da pessoa, dos princípios e valores dele, daquilo que ele realmente prega, do que ele vive, se ele investe ou não na carreira dele. A gente estava conversando aqui do exemplo do Carlinhos Maia, né? Carlinhos, pô, cara, o Carlinhos se tornou um fenômeno na internet.
Se você concorda ou não com o conteúdo Tudo bem. dele, tudo certo. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Eu mesmo falo para ele, mas eu não tenho como tirar o mérito de onde ele conseguiu chegar. O Carlinhos Maia hoje, ele é o único, e eu posso te falar isso sem ressalvas, ele é o único cara que cresceu e tornou rico a vida de mais de 100 pessoas na internet. Mais de 100 pessoas. Olha lá se não for muito mais. De dar a oportunidade de mostrar, de divulgar, de fazer parte dos personagens dele. E essas pessoas hoje têm casa, têm carro, têm tudo. E elas constroem isso a partir da audiência que ele um dia deu. Então ele é o maior cara de conversão disso. Ele foi e criou o Rancho. Quem era o Carlinhos Maia? Em 2019, o Carlinhos ele bateu o segundo stories mais visto do mundo. Ele bateu 1 bilhão de impressões. O que é 1 bilhão de impressões? Ele foi Stories, visto 1 bilhão de vezes no intervalo de uma semana, de 7 dias. Ele só perdeu para Kim Kardashian. Só que depois a gente teve a informação que ele passou uma semana depois a Kim Kardashian. Então a gente está falando de um moleque que veio lá da vila de Penedo, né, abandonado pelo pai e pela mãe, foi criado por outro casal. O pai trabalhava no cemitério, a mãe era surda porque apanhava no ouvido e ficou surda, né? Uma pessoa cheia de dificuldade. E mesmo assim, ele foi lá e o Carlinhos era o seguinte: quando eu conheci ele, era engraçado. Ele disse assim: ó, eu sou pobre, mas eu não gosto de ser pobre, não. Eu vou ser rico um dia. E ele tinha essa certeza. O primeiro carro quem comprou dele foi a gente, o primeiro a casa da Barra, quem comprou. Eu, particularmente, não sou muito fã do conteúdo dele. Igual também não sou muito fã do conteúdo da Virgínia, da TK, desses influencers muito grandes. Mas uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu é a massa que eles articulam, né? A massa de pessoas que eles conseguem influenciar. Isso aí é um poder muito, muito gigantesco. A Virgínia, por exemplo, com a WePink, tem algumas questões de ressalvas aí, se vende o que vende, mas ninguém duvida que ela teria capacidade de vender o que dizem que a WePink vende. O que o pessoal sempre coloca em pauta, inclusive o Lázaro, é a questão da capacidade da indústria WePink, da fabricação WePink, da logística WePink, mas nunca do canhão de venda Virgínia. Isso daí é uma coisa muito impressionante, o tanto que eles conseguem influenciar a massa e o tamanho que eles se tornaram, né? São milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Goste ou não do conteúdo deles, é uma coisa que a gente realmente tem que tirar o chapéu. Foi a gente, ele pagou a gente na época. Mas, cara, o Carlinhos se tornou um fenômeno. Um fenômeno. Ah, Cacá, mas tem conteúdo dele que eu não concordo. Tá tudo certo, é opinião. Eu também não concordo com algumas coisas de muita gente. Tem gente que não concorda com Tem coisas muita gente que não concorda com o que eu falo, É porra. isso aí. Eu acho que isso é a parte legal, pô. Eu sempre falo o seguinte: quando você não ultrapassa a linha do respeito, o seu respeito ele é garantido. Ofendeu, irmão, aí você perdeu completamente o respeito. Eu concordo com todo mundo que discorda de mim, né? Mas eu não concordo com ninguém que me ofende porque discorda de mim. Aí são pontos diferentes. Aí você entra noutra seara. Meu direito termina onde começa o seu, Onde o começa o seu seu. termina onde começa o meu. Isso aí. É direitos iguais, né? Que inclusive é o novo sucesso da Simone, tá? Direitos É iguais. isso aí. E aí, assim como o Carlinhos, foi construída uma carreira para ele. Então, o Carlinhos foi a primeira novela do Instagram. Ele literalmente tinha uns personagens, ele tinha um dia a dia, ele tinha conteúdo. Ele viveu uma coisa que poucas pessoas têm disponibilidade para viver. Ele passa o dia todo postando cara, para quem tem paciência para estar na rede social, se assistir, a vida dele é uma novela. Então, assim, a gente inclusive fez um projeto, um dos primeiros projetos que a gente fez com o Instagram foi o Contando Histórias, que era justamente a gente fazer algo com verba do Instagram, mas algo muito mais bem produzido. A gente acabou de gravar também um projeto com ele do Multishow. Então, assim, o Carlinhos, ele construiu uma carreira, né? Hoje o Carlinhos, a grana que ele já tem, se ele não fizer besteira e com os investimentos que ele tem, ele nunca mais fica pobre na vida, a não ser que ele realmente comece a torrar tudo e queimar. Mas como ele faz muito dinheiro ainda hoje, com o rancho Uma dele, coisa vai né, compensando a outra. então uma coisa vai compensando a outra. O que acontece? Hoje, voltando pro tema, que também não fugiu, Uhum. tudo que nasce hoje, amanhã morre. Por quê? Todo dia nasce um influenciador. Cara, como é que eu te conheci? Por exemplo, eu já tinha visto você, mas uma coisa que me pegou foi um corte seu com o Marcos Paulo, por exemplo. Uhum. E aí eu fui olhar mais fundo a tua vida, a gente tem muito amigo em comum, estamos em alguns grupos, né, juntos, sem saber que a gente Nem sabia que a gente a tava. gente estava. E aí começou que todo dia alguém posta um conteúdo, aquele conteúdo viralizou e o cara, da noite pro dia, meu amigo, ganha 1 milhão de seguidor. E você sabe que eu só entrei nessa história porque o Joel ficou insistindo para eu participar do podcast dele. Aí eu participei do podcast dele, eu tinha 150 mil seguidores por causa do Silvio Santos, por causa da minha mulher, que trabalhou na televisão 18 anos. E aí, quem me seguia era a turma que gostava do Silvio e que gostava da minha mulher. Sim.
Só que eu participei do podcast Joel, aí era assim, 150 para 350 para 450 para E 500 aí para foi. 800 para 1 milhão e É foi. isso aí. E aí você pensa o seguinte: todo mundo cresce muito rápido, desqualificadamente. Então, é a diferença que a gente conversou aqui nos É. bastidores, quantitativo e qualitativo. Kaká, esse influenciador aqui, ele serve para tal marca? Não serve. Você sabe que hoje quem me segue 35 anos mais, 85% homem. Olha aí. E 35 anos mais. Audiência completamente qualitativa. Por causa do que eu faço. É o cara Total. que entende de business que me É isso segue. O aí. cara que não entende acha que eu sou um coroa chato e tóxico. Entendeu? E tá tudo certo Tudo também, né? certo também. Ninguém agrada a todo mundo. Pô, Jesus, cara, que veio pra É, salvar o exatamente. próprio povo. É uma mudança muito grande que a gente está vendo na questão do público, inclusive vários estudos têm mostrado isso, que é a questão do tradicionalismo voltando para o público mais jovem, né? Principalmente no público masculino. Isso tem uma tendência muito interessante da gente notar. A gente teve uma alta na questão do progressismo, né? E agora a gente está voltando para a questão do tradicionalismo muito, muito forte, principalmente nas bases ali do pessoal de 16, 18, 20 anos. Isso é uma coisa muito interessante, não é mais só o pessoal é, 35, 40, 50, por exemplo, que está nessa parte mais tradicional de pegar garra e tudo mais, mas a gente tem visto uma mudança muito grande na questão do progressismo para o tradicionalismo na base da juventude também, principalmente no público masculino. Isso aí tem vários estudos que estão mostrando, e o Lázaro, ele é uma persona que traz muito essa parte da garra do empreendedor, né? Traz muito esse skin the game, sabe? Esse trem do fazer, de não estar tá nem aí porque os outros vão pensar, de falar as coisas mesmo, tal, do homem provedor, do homem que tem que ir atrás, tal. Então, o público dele tende a aumentar e, além disso, a renovar por causa dessa mudança que está tendo na questão do público mais jovem, né? Principalmente masculino. Essa troca do progressismo para o tradicionalismo novamente. O povo crucificou ele, imagina nós, né? É. Então, assim, o influenciador, ele nasce, mas se ele não estruturar a base, ele se perde. E eu vou te falar uma coisa: eu nem culpo todo mundo pelo ego, pela vaidade, pelos excessos, por um motivo. Ninguém tá preparado pro sucesso e pra grana repentina, cara. Imagina o seguinte: você não tem nada na vida. Porque assim, ó, você dá valor ao dinheiro. O dinheiro pra ti, ele tá pra te servir. Você não é escravo do dinheiro. Você passou a vida toda comendo ração. Dá um ossobuco para um cachorro comer, depois dele comer ração a vida toda, ele vai triturar até o osso. Então, o que que o cara faz? Eu passei a vida toda comendo ração. Não tô comparando com cachorro aqui, não, pelo amor de Deus, para depois não ter polêmica, né? Mas se tiver também é bom. É. O cara passou a vida toda comendo ração. E aí, do nada, botaram um prato de filé mignon na frente dele. Ele vai triturar aquilo, irmão. E aquilo ali ele vai se perder, porque se ele não tiver base, se ele não tiver pessoas verdadeiras do lado dele, Eu pessoas que senti essa trazem aí ele para a pro realidade, que Whindersson, eu hein? digo muito que a Simone é um Eu grande exemplo senti essa disso. daí pro Eu falo para Whindersson. os outros artistas o seguinte: cara, vocês têm um grande problema em trabalhar comigo, porque a minha mulher, que é minha mulher, ela é uma das maiores artistas do país. E eu sei como ela lida com as pessoas, eu sei dos bastidores dela, o caráter dela, a forma que ela trata as pessoas, eu sei da autenticidade dela. Então, não adianta você vir agora querer, porque você tá num hype do sucesso, achar que você vai cagar na cabeça das pessoas, que comigo não vai rolar. Só que ao mesmo tempo eu entendo, porque o cara acessou a fama, o dinheiro, muita bajulação ao mesmo tempo, vislumbrou o cara, aquilo ali. Rapaz, esse finalzinho aí eu senti meio que uma afetada pro Whindersson, essa parte aí, hein? Quem não sabe, o Whindersson era ou é ainda um dos sócios da Non-Stop. A gente viu o que tem acontecido com ele aí também, né? Mas muito, muito bacana o Kaká falando aqui, é um cara que entende demais dessa parte de influência, e o Lázaro também, a parte de empreendedorismo nem se fala, né? É, coloca aqui nos comentários o que que você acha dessa parte do deslumbre, o que que você acha dessa parte dos influencers, do Carlinhos Maia, da Virgínia, desse povo que a gente comentou. Se você acha que hoje em dia os influencers estão mais sem conteúdo, é um pessoal igual luva de pedreiro, só receba e pronto, ou se realmente tem uma parte de construção ali. Me conta aqui nos comentários o que que você acha disso. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Até o próximo. Valeu, falou e tchau.